É muito difícil você saber o que falar depois de uma catástrofe que você vê feita pelo Santos. O que aconteceu ontem? O que aconteceu? Eu fico me perguntando como pode um time que, assim, ganha jogos importantes contra times que estão em momentos muito melhores, ganha do Flamengo, ganha do Cruzeiro e depois leva essa humilhação com todas as letras maiúsculas e garrafais do Vasco. O Vasco estava na zona de rebaixamento. O Vasco estava na zona de rebaixamento com 5 pontos de distância pro Santos. 5 pontos de distância pro Santos. 5. O Vasco estava com 16 pontos, o Santos com 21. O Santos tinha um jogo perfeito para fazer tudo direitinho. Um jogo que você tá jogando na capital, no Morumbi. Aliás, mais de 50 mil ingressos vendidos, quase 55 mil, quase 55 mil. Mais de 50 mil santistas dentro do Morumbi para apoiar o Santos, para fazer uma festa linda. Aliás, a torcida tá de parabéns, mais uma vez tá de parabéns a torcida. Tem que aplaudir de pé a torcida. Eu também estava lá. Eu também estava lá para ver a vergonha que eu vi. É para aplaudir de pé uma torcida que, nesses últimos anos, só tem sido feita de palhaça pelo próprio time, né? A torcida vai lá para apoiar, né? Vende todos os ingressos, mais de 50 mil, bate mais um recorde de público, né? Tudo isso para apoiar o time que tinha tudo para fazer tudo direitinho, para fazer um bom jogo, se impor e conseguir uma vitória que era muito importante para que a gente pudesse fazer uma virada de chave, né? Mas parece que tudo que a gente sente com esse time é ilusão. É só ilusão. Quando a gente ganha do Cruzeiro na semana passada, a gente vem aqui feliz que a gente ganha do Cruzeiro, uma coisa que a gente não estava contando tanto que acontecesse. Uma coisa que a gente não imaginava que poderia acontecer, que a gente não estava esperando, que a gente queria, mas que a gente não tinha tanta confiança de que isso poderia acontecer. Mas aí a gente se surpreende e vê o Santos ganhando do Cruzeiro. E aí a gente pensa, ganhou do Cruzeiro, então agora tem que ganhar do Vasco. Tem que ganhar do Vasco. Se ganhou do Cruzeiro, vai ganhar do Vasco, né? E aí, no caso, né, a gente pensa que vai ser uma virada de chave, que a gente vai deixar de olhar para a parte de baixo da tabela, deixar de se preocupar com a questão de rebaixamento, a distância para a zona de rebaixamento, para a gente se preocupar com coisas maiores, com coisas melhores, uma pré-Libertadores, né, conseguir uma vaga numa Libertadores, numa pré-Libertadores. Mas o que parece que a gente sente com esse time é só ilusão. É ilusão atrás de ilusão. Ou melhor, desilusão, né? Desilusão, pra gente poder falar o português bem claro aqui. Não é ilusão, é desilusão, né? O que a gente viu em campo ontem foi um exemplo de humilhação, um exemplo de crueldade com a própria torcida, que foi lá, gastou o seu dinheiro em ingressos caros para ver o que viu. Um Santos literalmente perdido dentro de campo. Perdido. Correndo igual barata tonta. Mais perdido do que segue em tiroteio. Que não sabia o que fazer com a bola. Não sabia assustar. Não sabia criar chances. Não sabia criar lances de perigo. Não sabia. A gente até no começo do jogo, a gente achava, né, até que teve, né, algumas chancezinhas, alguns sinaizinhos de que poderia fazer um jogo bom. Mas assim, depois do primeiro gol do Vasco, aliás, um gol que não deveria ter sido validado porque aquela bola lá saiu. A bola saiu, tava nítido de ver que a bola saiu. Eu vi que a bola saiu. Todo mundo viu.
Todo mundo viu. Então não era pra validar o primeiro gol do Vasco. Mas também nem tem como a gente colocar isso na conta da arbitragem, a derrota na conta da arbitragem, porque nada justifica um 6-0, né? Se você tivesse perdido de 1-0, 2-0, 2-1, né? Perdido, mas fazendo um jogo disputado, perdido, se tivesse perdido, mas não como perdeu. Que na verdade isso não perdeu, isso foi humilhado mesmo, isso não é derrota, isso daí é humilhação. É humilhação. Se o Santos não tivesse sido humilhado, mas sim perdido pelo placar de 1-0, 2-0, 2-1, tivesse perdido o jogo, mas pelo menos jogando bem, pelo menos fazendo um jogo disputado, aí sim a gente poderia reclamar da arbitragem. Aí sim a gente poderia colocar o que aconteceu na conta da arbitragem. Mas esse não é o caso. Tudo bem, o primeiro gol do Vasco não era pra valer. Não era pra valer porque aquela bola lá saiu. Mas um 6-0 daquele não justifica uma arbitragem, né? Porque assim, depois do 1-0, o Santos decai, né? Tem aquele lance lá do pênalti, mas que não foi marcado do pênalti por impedimento. Mas aí depois disso o Santos não conseguiu mais criar no primeiro tempo. E aí no segundo tempo vem a vergonha que a gente viu, né? Assim, o único lance de perigo que o Santos conseguiu criar no primeiro tempo foi aquela bola na trave que eu nem me lembro agora quem colocou aquela bola na trave. Nem lembro agora quem chutou aquela bola na trave. Não lembro. Né? Mas foi no comecinho do segundo tempo. Mas aí depois disso, logo depois disso, a humilhação começa. E é gol atrás de gol em intervalos de 5 em 5 minutos. Aí faz 2-0, faz 3, faz 4, faz 5, faz 6. E só não foi mais porque o Vasco tirou o pé do acelerador depois do sexto gol. O Vasco tirou o pé do acelerador depois de fazer o sexto gol. Se não tivesse tirado, se tivesse jogado com a mesma imposição que jogou, né? Porque depois do 6-0, depois do sexto, o Vasco só ficou tocando a bola. Ficou tocando a bola com direito a olé. Com direito a olé, ou sendo escutado por parte da torcida adversária. Né? Depois disso, foi só o Vasco tocar a bola com direito a olé. Mas se o Vasco não tivesse feito isso e tivesse continuado com o pé no acelerador, não era 6, era 7, era 8, era 9, era 10, você poderia ter sido até mais do que 10. E que bom que não foi. Que bom que não foi. Né? Eu não sei mais o que dizer aqui. Né? Só sei que o que a gente viu foi um vexame total. Foi mais um jogo horrível, catastrófico. Foi um vexame. É vexatório que a gente viu. É pífio. Com todas as letras maiúsculas. Em assim, tamanho garrafal. O que mais que eu tenho pra falar? Aí, eu nem falei ainda, com 8 minutos de vídeo, eu nem falei ainda da demissão do técnico Kleber Xavier, porque depois do jogo acabar, o técnico Kleber Xavier já é mandado embora, já é demitido, ele nem apareceu pra dar entrevista coletiva. Né? Mas aí, espera levar um 6-0 do Vasco pra demitir o Kleber Xavier, pra demitir, né? Porque, assim, era pra ter sido mandado embora. Assim, eu fiquei falando aqui, eu nem toquei nessa questão, porque o Santos ganhou do Juventude, ganhou do Cruzeiro, aí eu nem cheguei a falar tanto sobre isso, sobre essa questão de demissão do técnico Kleber Xavier. Eu só fiz breves comentários, mas eu nem cheguei a ficar discutindo essa questão aqui, né? Mas, assim, um técnico que não tá fazendo um bom trabalho já era pra ter sido mandado embora antes, há muito tempo antes. Assim, depois daquele 3-1 contra o Juventude já era pra ele ter sido mandado embora. Por mais que tenha ganhado do Juventude, mas ganhado... Como ganhou? Porque o Santos ganhou, mas não ganhou jogando bem. O Santos ganhou, mas não ganhou fazendo um jogo bom. Ganhou de 3-1, mas não ganhou jogando um futebol que a gente vai aplaudir.
né? Ganhou com dificuldade, ganhou levando pressão, né? Então, acho que a demissão já era para ter sido acontecido depois disso. Por mais que tenha ganhado, falado assim, Kleber Xavier, obrigado pelo trabalho que você fez, mas agora a gente vai encerrar o nosso vínculo, tá? A gente agradece, enfim, valeu. Mas não, ele é mantido para o jogo contra o Cruzeiro. Dependendo do resultado que fosse acontecer contra o Cruzeiro, ele poderia ter sido demitido. Tô falando que foi bom o Santos, que o Santos não deveria ganhar do Cruzeiro e deveria perder do Cruzeiro, não. Não, eu nunca falaria isso aqui. Mas, assim, dependendo do que fosse acontecer, ele poderia ter sido demitido depois do jogo contra o Cruzeiro. Mas aí, né, ele colocou a cabecinha um pouco para funcionar. E aí, as estratégias que ele usou acabaram ajudando pro Santos conseguir virar aquele jogo contra o Cruzeiro e ganhar no Cruzeiro lá. E aí, ele é mantido no técnico até o jogo contra o Vasco, porque aí o jogo contra o Vasco foi o copo d'água que fez transbordar a paciência. A paciência da diretoria do Santos, porque a nossa paciência já acabou há muito tempo antes. E aí ele é demitido. Mas tem que esperar esse tempo todo, já tinha que ter sido mandado embora. Porque talvez, não sei, talvez, se ele tivesse sido mandado embora antes, se ele tivesse saído antes, o Santos não teria sido tão humilhado como foi pelo Vasco. É impressionante. É impressionante. Eu nem sei mais o que eu falo aqui. Eu não sei. Eu não sei mais o que eu posso dizer pra descrever a humilhação que foi esse jogo. Eu nem sei mais dizer o que eu posso estar sentindo, né? O Santos tinha tudo pra fazer uma virada de chave, se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, mas não se afastou, se aproximou e muito. Agora a distância pra zona de rebaixamento é de 2 pontos só. 2 pontos. Eu, sendo bem sincero, eu fico até difícil, é difícil achar o que dizer, né? Agora depois o Santos vai jogar contra o Bahia. Vai jogar contra o Bahia fora de casa lá na Arena Fonte Nova. O Bahia, inclusive, ganhou do Corinthians nessa rodada. Um resultado que poderia até ter ajudado, né? Mas do que adianta os resultados ajudarem se o Santos não se ajuda? Na verdade, o Santos só se atrapalhou. O Santos atrapalhou a si mesmo, né? Enfim. E aí agora, o que vai acontecer no jogo contra o Bahia? Eu não quero nem pensar o que pode acontecer no jogo contra o Bahia. Não quero nem pensar no que pode ser esse jogo. Nem quero imaginar, né? Melhor nem pensar nisso. E aí quem que vai vir? Vai vir o Tite, que o principal nome agora tá no radar do Santos é o Tite. Mas o Tite vai aceitar vir pro Santos? O Tite, um técnico de seleção brasileira, vai aceitar vir treinar o Santos? Vai aceitar resolver esse problema no meio desse time? Vai aceitar resolver um problemão no meio de um time desse time? Será que ele vai? Será que o Sampaoli vai aceitar vir? E cogitando o que pode acontecer se o Sampaoli vier, se ele aceitar vir. Porque vamos pensar assim, o Sampaoli, que já estava muito bem encaminhado para vir antes do jogo contra o Cruzeiro, mas aí depois do jogo contra o Cruzeiro dá uma esfriada, porque o Santos ganhou do Cruzeiro. Mas aí, depois do jogo contra o Cruzeiro, essa cogitação pelo Sampaoli esfria. Mas antes do jogo contra o Cruzeiro, o Sampaoli já estava aceitando vir, mas já estava exigindo coisas, exigindo contratação, porque o que o Santos precisa também é contratação. Zaga, então, nem se fala. Pra zaga, nem tem o que dizer, porque a zaga do Santos é uma avenida. A zaga do Santos qualquer um passa com a maior facilidade do mundo, né? Enfim. Mas aí, agora, depois do que o Sampaoli viu esse 6-0, o Sampaoli vai aceitar, e se ele aceitar, ele vai fazer exigências ainda maiores do que ele já estava fazendo. E com razão, né? E com razão, tudo que ele vai exigir é com razão.
né? Porque o Santos precisa muito de contratação, né? Pra zaga, então, como eu falei aqui, pra zaga, nem se fala. Aí, enfim, quem que vai vir pro Santos? Vai vir o Sampaoli? Vai vir o Tite? Será que eles vão aceitar? E se eles aceitarem, será que eles não vão fazer exigências? É claro que vão. O Sampaoli já estava fazendo exigência antes até. Eu não sei mais o que dizer, não sei mais o que vai acontecer. Né? Mas o que eu espero minimamente é que o técnico que vir assumir esse problema chamado Santos Futebol Clube, porque o que a gente está vendo agora é um problema para ser resolvido. Não é um time que tem que corrigir erros, é um problema que precisa ser resolvido. O próximo técnico que vier, independente de quem for, né, vai vir com a missão de resolver esse problema para minimamente, pelo menos, terminar o Campeonato Brasileiro assim, numa posição que seja tranquila. Nem vou ficar falando aqui de Libertadores, de pré-Libertadores, porque pra gente ficar se iludindo com isso, a gente já se iludiu com isso antes dessa humilhação contra o Vasco. Agora a gente ficou bem claro que a gente não tem como se iludir com esse negócio. Então, pra pelo menos terminar o campeonato assim, numa posição assim, no meio da tabela. Meio da tabela. Não brigar por isso, mas pelo menos não ficar se preocupando com a parte de baixo. Que é o que a gente está se preocupando agora, voltando a se preocupar agora. Quer dizer, voltando não, né? Mas tá, vocês entenderam o que eu quis dizer. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Enfim. Só isso que eu vou falar aqui. Não vou falar mais nada. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.